John Wick contra Justiceiro contra Jack Reacher contra Tyler Rake? Um fuzileiro naval da Força de Reconhecimento transforma prédios em zonas de guerra. Um investigador militar que virou um carro de 2,5 toneladas sozinho, um mercenário de operações especiais que foi jogado de uma ponte e voltou. E o bicho-papão? Uma luta, quem vence? Vamos analisar. John Wick. Ele é o assassino de aluguel definitivo. Apenas um cara lendário no submundo. E mesmo tendo conseguido sair dessa vida uma vez, fez isso por amor, acabou sendo puxado de volta quando um russo idiota roubou seu carro e matou seu cachorro. E a partir daí, bem, digamos que as coisas meio que saíram do controle. Mesmo assim, John lidou com isso. E isso mostra o quanto ele é bom numa briga. John é forte o suficiente para enfrentar quase qualquer um. E ele realmente já mandou pessoas voando para trás com seus socos e chutes. Ele também definitivamente está acostumado a lutar contra caras maiores e mais fortes. Ele até lutou contra um lutador de sumô de classe mundial, ou pelo menos contra um cara que era uma promessa em ascensão. E então, quando ele lutou contra Boba Marjanovic, que tem 2,24 m, bem, John simplesmente o espancou até a morte com um livro. Sem dúvida, uma das formas mais humilhantes com que John já matou alguém. Eu não sei qual é pior, ser eliminado com um lápis ou com um livro de biblioteca. Quero dizer, ambos são ruins, ambos são realmente ruins. O que é ainda pior, porém, é que John simplesmente coloca de volta depois que termina. Tipo, bom, não preciso mais disso, acho melhor devolver. Então, resumindo, John é forte, ele também é muito resistente. O traje dele é à prova de balas, permitindo que resista a tiros e siga em frente. Ele já sofreu algumas quedas e tombos bem grandes antes, socos e chutes não parecem ter efeito nenhum sobre ele. Ele é como o Exterminador do Futuro. Ele simplesmente se levanta e continua e continua e continua. Dá até para criar uma categoria só para todos os acidentes de carro que John teve. Você não deveria ser atropelado por um carro e sair andando tão facilmente, realmente não deveria. Mas esse é simplesmente o mundo em que vivemos aqui. John Wick é imune a acidentes de carro. Além disso, acho que ele também é imune a ser jogado de prédios. Mas não se preocupe, as grades de metal diminuíram a velocidade dele. O quê? Temos certeza de que John é mesmo humano? Para completar, John não é só quase sobre-humano. Ele também deve ser um dos melhores lutadores que já vi. Ele é mais um grappler do que qualquer outra coisa, mas usa técnicas como judô, krav maga e jiu-jitsu para derrubar praticamente todo mundo que cruza o seu caminho. Sério, parece que praticamente todo assassino por aí já tentou enfrentar John ao longo desses 4 filmes. Todos falharam. O movimento preferido dele é simplesmente virar as pessoas, jogá-las no chão e depois atirar na cabeça delas. Quer dizer, é simples o suficiente. Funciona, por que mudar? Sem complicar, e se John não tiver nenhuma arma por perto, bem, ele pode matar um cara com praticamente qualquer outra coisa, então não é realmente um grande problema. Além disso, John sempre tem armas por perto. Sobre o que estamos falando? Ele é incrivelmente preciso, acerta tiros na cabeça o tempo todo como se não fosse nada, ele pode eliminar caras no instante. Se o John vier pra cima de você com uma arma, você já está praticamente morto. Nem colete à prova de balas te mantém seguro. Sério, esses caras são lutadores treinados, usando a melhor armadura que o dinheiro pode comprar, equipamento de primeira, realmente à prova de balas, e o John ainda assim passou por cima deles com armas. Esse cara é o melhor que existe, ele é uma lenda viva. Para simplificar, ele é o Baba Yaga. Frank Castle foi um fuzileiro de reconhecimento. Mais tarde, ele foi escolhido junto com vários outros integrantes das Forças Especiais Americanas para fazer parte de um programa especial de operações secretas chamado Cerbero. Mais tarde, Frank deixou o programa, e devido ao seu conhecimento sobre a ilegalidade dele, sua família foi morta a tiros, e assim nasceu o Justiceiro. Depois de anos como fuzileiro naval, Castle estava em sua melhor forma física. Extremamente forte, rápido e resistente, ele conseguiu dominar o Demolidor na luta deles. Ele conseguia facilmente jogar lutadores normais de um lado para o outro o tempo todo. O Justiceiro até deu uma boa surra no Rei do Crime. Frank também é muito rápido em uma luta. Ele consegue desviar de tiros, acompanhar o Demolidor em uma luta e desarmar bandidos instantaneamente.
O Justiceiro consegue até abater vários homens em um instante, mesmo com todos eles já apontando suas armas para ele. Mas onde o Justiceiro realmente se destaca é em sua durabilidade e resistência. Esse cara é simplesmente o maior tanque de pancada, aguentando todo o castigo que um homem pode suportar e ainda continua em pé. Ele levou uma surra do Demolidor, levou uma surra do Rei do Crime. Ele foi torturado pela máfia irlandesa e lutou logo em seguida, foi torturado de novo a ponto de parecer que foi atropelado por um trem e ainda assim lutou logo depois. Ele consegue normalmente ignorar tiros, cortes e facadas e depois matar todo mundo ao redor dele. E como ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, com anos de experiência, Castle é um artista marcial extremamente habilidoso, formidável, feroz e letal, além de um combatente corpo a corpo, tornando um dos lutadores mais perigosos e melhores do planeta. Ele conseguiu acompanhar Demolidor, um dos melhores artistas marciais do MCU, durante suas duas lutas. Ele conseguiu derrotar John Pilgrim em uma luta absolutamente brutal, sendo este um lutador altamente habilidoso e letal. E além disso, o Justiceiro consegue derrotar facilmente a maioria das pessoas contra quem ele luta, limpando salas inteiras de homens, derrubando vários deles em rápida sucessão ou matando pessoas em questão de segundos. Até mesmo derrotando vários assassinos treinados ou matadores altamente habilidosos de uma só vez, tudo sozinho. Ex-soldado de reconhecimento e atirador de elite, Justiceiro também é um atirador extremamente habilidoso e preciso, com enorme experiência e conhecimento no manuseio de vários tipos de armas de fogo, incluindo pistolas, revólveres, fuzis automáticos, espingardas, algumas submetralhadoras, rifles de precisão, metralhadoras e até mesmo lançadores de granadas. Devido ao seu treinamento militar, Castle é um atirador mortal e segue a filosofia de sua unidade: um tiro, uma morte. Ele é capaz de derrotar gangues e grupos inteiros de pessoas com precisão militar, eliminando facilmente outros soldados e assassinos altamente treinados, chegando até a derrubar esquadrões da morte inteiros sozinho. O Major Jack Reacher é um veterano do exército que comandou a 110ª Unidade de Investigações Especiais da Polícia Militar. Quando se aposentou, ele escolheu viajar pelo país como um andarilho, mas Reacher simplesmente não consegue parar de se meter em encrenca e ajudar quem não consegue se virar sozinho. Reacher é um verdadeiro brutamontes, o cara é extremamente forte. Dizem que ele é tão forte quanto 3 adultos e domina facilmente quase qualquer adversário. Estou falando de quebrar ossos ou até mesmo quebrar pescoços com facilidade. Ele também é basicamente tão resistente quanto é forte. Ele consegue aguentar a maioria dos ataques e, sinceramente, agir como se nem sentisse. Embora ele seja um pouco mais rápido, mais ágil do que aparenta, Reacher definitivamente não é o cara mais veloz do grupo, justamente por causa do seu tamanho, priorizando força em vez de velocidade. E Reacher não é apenas um Hulk gigante. Ele também é um lutador altamente habilidoso e incrivelmente perigoso. Embora muitas vezes use seu tamanho e força enormes para simplesmente dominar qualquer um em seu caminho, isso não diminui sua habilidade. Ele pode não ser um mestre em nenhuma forma específica de luta, mas graças ao seu treinamento militar, ele consegue incorporar vários estilos diferentes de luta e meio que moldá-los em um só. Além disso, Reacher é um lutador implacável que faz qualquer coisa para vencer a luta, com seus golpes favoritos sendo cabeçadas, cotoveladas e chutes nas partes baixas. Ele não tem problema nenhum em lutar sujo, usando qualquer coisa ao seu redor como arma. O único objetivo real dele em uma luta é acabar com a luta o mais rápido possível. Como o próprio Reacher diz, o outro cara se importa com a forma como vence. O que me importa é mijar no túmulo do outro cara. Tyler Rake era um ex-soldado do SACR que se tornou um mercenário do mercado negro após a morte de seu filho por leucemia. Ele é uma espécie de lenda no submundo das operações clandestinas, famoso por suas façanhas em Dhaka, quando lutou para sair da cidade e protegeu o filho de um chefe do crime indiano de um chefão do tráfico bangladês rival. Devido ao seu treinamento no SACR e ao trabalho posterior como mercenário, Rake está em excelente condição física. Ele é incrivelmente forte, capaz de arremessar homens adultos como se não fosse nada, conseguindo facilmente derrubar pessoas com um único golpe de forma consistente.
Ele consegue até quebrar ossos, quebrar pescoços e matar pessoas facilmente com as próprias mãos. Reiki também possui reflexos extraordinariamente rápidos. Durante sua luta de facas com Saju, ele consegue bloquear e desviar de todos os golpes de faca de Saju e contra-atacar. Mas talvez a maior habilidade de Tyler seja justamente sua durabilidade e resistência. Reiki consegue lutar por longos períodos contra ondas de inimigos e ainda sair por cima, aguentando vários ataques, caindo de sacadas e até sendo atropelado por carros. Ele até continuou lutando depois de ser baleado. Ele consegue levar vários tiros ao longo dos anos e nem sequer vacila. Como ex-soldado do Saci, Reiki possui habilidades de combate extraordinárias, sendo capaz de superar facilmente a maioria dos oponentes que encontra e derrotar grandes grupos de inimigos apenas com suas habilidades de combate corpo a corpo. O estilo de luta de Reiki parece incorporar elementos de boxe, Muay Thai, Krav Maga e luta livre. Ele pode até ter um possível histórico nas artes marciais filipinas por causa de suas habilidades em combate com facas. E além disso, devido aos seus anos como soldado e mercenário, Tyler é altamente proficiente com praticamente todas as armas de fogo. Ele é um atirador extremamente preciso e consegue alternar de forma eficiente entre seu rifle e sua arma secundária com facilidade. Por fim, Reiki é um tático militar incrivelmente habilidoso, sendo capaz de planejar rotas de fuga, estratégias de saída e planos de extração. Capaz de fazer ajustes em seus planos rapidamente se a situação não sair como planejado. Então quem vence? Vamos analisar? 4 caras, 4 dos seres humanos mais perigosos em uma sala. Nenhum elo fraco. Cada um deles já limpou salas cheias de profissionais armados, trancados do outro lado. A pergunta é, qual deles vence os outros 3? Começando pelo aspecto físico, Reacher é o mais forte aqui, não chega nem perto, o cara virou um carro de 2 toneladas praticamente sozinho. Isso se resume a quem bate mais forte. Reacher ganha essa toda vez. Reiki é provavelmente o mais resistente. Levou o tiro, foi esfaqueado, jogado de uma ponte em Resgate e voltou no segundo filme. A sequência da prisão em Resgate 2 é uma das demonstrações mais insanas de aguentar pancada e continuar que você já viu. Wick e Justiceiro também estão nesse nível. Wick foi atropelado várias vezes na mesma luta e continuou. Frank aguenta tudo o que a FTF joga nele e ainda continua no Born Again sem desacelerar. Ninguém nesse grupo tem um limite físico que os tire da conversa. Habilidade e estilo de luta. É aí que realmente se decide. O Gunfu de Wick é o estilo de luta mais completo dessa lista, unindo tiros e golpes numa sequência contínua, com transições acontecendo mais rápido do que a maioria dos oponentes consegue processar. Ele tem uma precisão de 87% enquanto se move, enquanto está ferido, enquanto luta contra várias pessoas ao mesmo tempo. Esse é o padrão pelo qual todos os outros aqui são medidos. O Muay Thai, Krav Maga e boxe de Reiki são feitos para violência de verdade. A habilidade dele com faca é de elite, e a luta na prisão prova que ele consegue agir em alto nível mesmo recebendo dano contínuo. O Justiceiro não é o lutador mais técnico aqui, mas uma última morte mostrou ele limpando um prédio inteiro sozinho enquanto era pego de surpresa, o que coloca ele no mesmo patamar que Wick Reiki quando o assunto é ser um exército de um homem só. Reacher é uma ameaça de verdade, mas o estilo dele é baseado mais na vantagem física do que na técnica, e a série não deu pra ele lutas como as que os outros 3 já mostraram, e quanto a Arstotzka e preparação, o Justiceiro vence essa. Ele não aparece pra uma luta, ele aparece pra uma guerra. Posição de atirador já definida, todas as linhas de visão mapeadas, cada alvo identificado antes de qualquer um entrar. Ninguém mais nessa lista se prepara como Frank Castle. Mas isso realmente importa? Quem, no final das contas, vai ser o último de pé? Bem, é John Wick, e aqui está o porquê. Reacher é o cara mais forte na luta, mas força exige acertar o golpe, e o Gunfu de Wick continua fechando as brechas que Reacher precisava para se aproximar e fazer sua força valer a pena. Reiki é o mais resistente, mas isso não garante vitória, só indica que a luta será mais longa. Uma luta mais longa contra o Wick significa mais tempo para esse nível técnico fazer efeito. Justiceiro foi o que veio mais preparado, mas preparação é uma vantagem pontual. Uma vez que a posição de sniper é comprometida, a luta fica corpo a corpo. O estilo briguento de Frank esbarra no estilo de luta mais sofisticado desta lista.
John Wick vence porque seu potencial é o maior do grupo. Seu Ganfu dá a ele uma resposta para tudo ao mesmo tempo. Em uma luta entre 4 caras tão bons assim, vence aquele com as habilidades mais completas. Richard tinha a força, Rake tinha a durabilidade, Frank tinha a preparação, Wick tinha todo o resto. Esses são 4 dos humanos mais perigosos que existem. 3 deles são excepcionais. E um deles é o bicho-papão. John Wick vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse aqui, com certeza. Talvez você tenha assistido até o final do vídeo. Isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, então se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês então. Vejo vocês na próxima vez.